O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Olá, amigos aqui do Portal Educativo, aqui pela TV Ondas Play. Estamos iniciando mais um programa e hoje eu estou trazendo um tema de suma importância, um olhar sobre si mesmo. Essa capacidade incrível que a gente tem e às vezes explora tão pouco, a capacidade de nos olharmos, de nos conhecermos, de executarmos um mergulho profundo dentro de nós mesmos, sobre nós mesmos, sob nós mesmos, através de nós mesmos. Esse mergulho é um mergulho que abre uma série de janelas nas nossas mentes, nas nossas histórias, nas nossas percepções. E tem a capacidade fabulosa de transformar as nossas vidas, de transformar as nossas opiniões, as nossas visões de mundo. Porque nos conhecendo, a gente também reconhece o mundo e o transforma. Transforma ele por um outro viés. Um viés que sai da curva, um viés que sai da zona de conforto e um viés que nos inclui como sujeitos protagonistas da nossa própria história. E falando em história, em 14 de fevereiro de 1981, nascia na maternidade Santa Marta, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, eu, Alan Christie Vieira Rocha. Esse nome Rocha, ele tem um simbolismo tão grande. Rocha traz essa ideia de fortaleza, né? A pedra, aquilo que tem uma resistência. Pois eu nasci no 6º mês de gestação e tive muitos problemas de saúde, muitos problemas respiratórios. Foi uma luta muito grande. Quando a minha mãe foi para a maternidade, imaginem, há 42 anos atrás, a médica falou: olha, infelizmente a senhora está abortando. Algumas horas depois, ela falou: o seu aborto tem um lindo par de olhos azuis. E ali eu estava lutando pela vida, 1,7 kg. Passei o meu primeiro ano de vida entre altas e internações. O pulmão, quando eu nasci, ainda tinha aquele invólucro, sabe? Para respiração aquática, que é própria dos fetos, né? Quando estão ainda no sistema intrauterino. E eu tive a certeza de que, de fato, esse sobrenome Rocha, que veio do meu pai, eu sou filho de um nordestino com uma mineira, uma mistura bastante interessante, e a família Rocha, do Ceará, uma família arretada, sabe? Pessoas muito fortes, muito decididas, e eu ali, naquele momento, eu estava decidido a viver. E lutei muito pela vida. E assim foi durante muitos anos, até que as doenças foram passando, né? A resistência foi chegando, eu fui me tornando uma rocha cada vez mais sólida. E exatamente a minha solidez maior, ela veio com a minha formação moral. Eu tive um pai militar, uma mãe psicóloga também, e eles sempre falaram, 2 irmãos, homens, eram 3 meninos, e eles sempre falavam: olha, existem 2 coisas que são fundamentais para um ser humano: a honestidade e a bondade. Meu pai falava que a honestidade ele é a base de construção da moral, da ética humana. E minha mãe concordava muito, né, com a questão da honestidade, era um preceito básico ali da nossa formação.
E a bondade, porque a bondade é você ter exatamente essa propriedade de empatia ao outro, respeito ao outro. A bondade não é a bondade de fazer bondade às pessoas, é de não prejudicar as pessoas, é de fazer o que é correto, é de respeitar o espaço de cada um, é de respeitar as pessoas com as quais você convive, né? Um pouco de amor ao próximo, de fato, porque você precisa olhar para o outro com um olhar de fraternidade, um olhar de acolhida, um olhar de um respeito sincero. E é tão interessante porque eles falavam, independente de qualquer coisa, ainda que o contexto seja adverso e ruim, e ainda que alguma coisa chegue a você de uma forma ruim, mantenha a honestidade. E a honestidade não é só de pegar uma coisa que não é sua ou tentar se dar bem, não. A honestidade é de você ser sincero, claro, com um toque de ternura na sinceridade. A sinceridade ela não precisa ser uma sinceridade rascante, né? Uma sinceridade venenosa, ela pode ser uma sinceridade terna. Então, a honestidade ela é isso, a honestidade é também você não se apropriar de nada que não seja seu, a honestidade é de você garantir uma postura de justiça, a honestidade é você conseguir transparecer aquilo que você sente, os seus sentimentos, né, sem que isso lhe tome ou sem que isso te transborde. E a bondade é, além de tudo isso que eu falei, da empatia, do respeito, é você também conseguir olhar para o outro como seu semelhante. Você conseguir se transportar ao lugar do outro, para que dessa maneira você não provoque o mal ao outro. Se você não pode ajudá-lo, não atrapalhe. Se você não pode fazer bem a ele, não faça o mal. Tente sempre se comportar com o outro como você gostaria que os outros se comportassem com você. Então, esses foram preceitos básicos, pilares fundamentais da minha formação moral, ética, familiar. Hoje é muito difícil você até defender conceitos assim, não é verdade? Quando você olha para o cenário e vê tantos canalhas se dando bem, ou tendo coisas, né, que muitas pessoas gostariam de ter, em posições importantes, em lugares de destaque, às vezes fica difícil defender a honestidade, a bondade, a ética, a justeza, a moral. Como defender conceitos tão preciosos se o exemplo da vida, o retrato da sociedade, te traz algo tão diverso disso, tão diferente, tão destoante? Mas não há como abrir mão disso, porque se você abre mão disso, você cria uma sociedade da desesperança. Você alimenta aquilo que é ruim, que é o mal, aquilo que prolifera algo que compromete a própria espécie. Se todos absorverem que o mal compensa, né, como que você vai conseguir sustentar o sujeito? Se somos sujeitos sociais, como conviver socialmente se isso se tornar uma reação em cadeia? Já pensou se todos entenderem que o melhor é o caminho da maldade, da perversidade? Não.
Claro que a gente vê que na sociedade muitas coisas estão invertidas, muitas coisas estão fora do lugar. Mas isso faz parte de um processo social, muitas vezes adoecido. Isso faz parte de uma dificuldade que a gente tem em trabalhar conceitos como, por exemplo, a colaboração, um conceito básico. A colaboração ela deveria ser básica, primária. Nós deveríamos entender e saber e exercitar, sobretudo, o sentido da colaboração sempre, em qualquer contexto, no trabalho, na família, na amizade, né, no grupo social maior, num lugar desconhecido. A colaboração ela deveria ser o princípio fundamental das relações. Assim como os conceitos fundamentais, os pilares fundamentais da formação do sujeito, a honestidade e a bondade, que envolve, óbvio, né, o conceito de ética, o conceito de moral, o conceito de respeito, o conceito de inclusão. Da mesma maneira, num sentido social, nós deveríamos entender que a colaboração ela é fundamental, primordial para as relações. Quando você vê alguém em apuros, é preciso poder ajudar, se disponibilizar a ajudar, se estiver ao seu alcance, se não for te prejudicar. Então você, óbvio, você vê alguém caindo numa cachoeira, né, num rio muito revolto, de correnteza muito forte, não necessariamente você tenha que se atirar. Mas você pode tentar alguma coisa, você pode tentar jogar lá a corda, você pode tentar avisar alguém, você pode, né, ainda que seja gritar e tentar orientar a pessoa, vai para outra margem, faça alguma coisa. Você vê alguém que você pode dar uma orientação, um direcionamento, por que se isentar disso? Mas o que a gente vê hoje é, de fato, que constroem-se muitos muros, cada vez mais altos, e poucas pontes. O acesso ao outro ele está efetivamente cada vez mais restrito. Mas isso não quer dizer que você não deva sustentar pilares como a honestidade, como a bondade. É preciso resistir, é preciso até se insurgir quando você vê o contrário. Por isso que o pensador falou, o que me incomoda não é a fala, o grito do mal, mas sim o silêncio dos bons. Porque, de fato, a gente precisa se incomodar com isso de alguma forma. Sendo honesto e se incomodando de alguma forma com a desonestidade. Sendo um sujeito bom, a bondade não é tolice, bondade não é ingenuidade, bondade não é permissividade, bondade é respeito, bondade é ética, bondade é solidariedade, empatia. Então, sendo bom, sendo um sujeito bom, na sociedade, para a sociedade, para você mesmo, porque também você tem que ser honesto com você mesmo, porque também você tem que ser bom com você mesmo, você tem que conseguir olhar para si também. Esse exercício, muito bem lembrado, ele deve começar por você, para que você consiga transmitir isso e fazer isso ao outro. Se você se boicota, se você se trata mal,
se você permite que os outros te tratem mal, se você não se respeita, como fazer isso em relação ao outro? Se você não é honesto com você mesmo, com quem mais você há de ser? É uma luta. Também não digo que isso tudo são coisas fáceis. Quem falou que seria fácil? Ora, muito mais fácil seria você ganhar a vida pelos meios ilícitos que te proporcionam um maior conforto. Muito mais fácil não seria se todo mundo, quando quisesse alguma coisa, subvertesse a lei, a ordem, os limites para conseguir? Ora, não é fácil, claro que não, principalmente numa sociedade tão desigual como a nossa, tão díspare, tão sem equidade, tão sem justiça, tão injusta. Não é fácil, realmente. Mas se não for possível lutar contra isso, resistir a isso, se insurgir a isso, se incomodar a isso, como é possível manter-se sujeito social? Como é possível manter-se sujeito de uma ética, sujeito das relações? Como é possível ter paz? Ora, a paz é um conceito que, na cultura oriental, se aproxima muito da noção do conceito de felicidade. Só que para ter paz é preciso deitar a sua cabeça no travesseiro e falar: eu cumpri o meu papel. Eu fiz a minha parte. Eu respeito o ambiente que eu vivo, os sujeitos com os quais eu me relaciono, a sociedade à qual eu pertenço, o ecossistema que eu vivo, que eu alimento. E a gente hoje faz tudo no automático. A gente não consegue, muitas vezes, parar para se conscientizar, para refletir se isso faz algum sentido. As coisas que você automaticamente reproduz, que você fala, que você posta, que você se comporta. Fazemos poucas reflexões sobre os mais de 70 mil pensamentos que produzimos num dia. Os comportamentos que acabam sendo repetidos, comportamentos condicionados, refletimos pouco sobre eles. Refletimos pouco sobre a forma como tratamos as pessoas, como tratamos o nosso ambiente. Nós temos pouco poder de autocrítica, porque o mundo já não está nos permitindo isso, porque é tudo tão corrido, é tudo tão louco, que a gente não pensa sobre o papel que a gente automaticamente deixa cair no chão, ou no bueiro, ou na grama do vizinho, ou seja lá onde for. O bom dia que a gente não dá. Amigos, se você não consegue dar um bom dia quando adentra um lugar que existam semelhantes seus, se você passa ignorando aqueles que são seus semelhantes, as pessoas com quem você convive. Ora, mas eu passo na recepção de um hotel, eu tenho que dar bom dia. Eu já fiz o meu check-in, eu já cumprimentei as pessoas, eu tenho que falar novamente. Mas essas pessoas, elas não estão ali no dia anterior. É outro dia.
Ah, mas são as mesmas pessoas. Sim, mas é um dia novo. Aquela pessoa, mais uma vez, passou um pano no balcão onde você vai se apoiar. Ela acordou, ela se arrumou, ela botou o cap, ela, sabe, colocou o uniforme, ela passou um desodorante, ela recomeçou tudo. Ela chegou novamente. Aliás, eu me arrisco a dizer até que essa pessoa já não é mais a mesma pessoa. Porque não dá para se banhar na mesma água do mesmo rio. Porque a água não é mais a mesma, o rio não é mais o mesmo, já dizia o poeta. Você sabe quantas células do seu corpo, quantas centenas e milhares de células do seu corpo morrem a cada dia? Quantos cabelos você perde? Parece que o meu cabelo é o mesmo do programa da semana passada, pois não é. A minha pele também não é mais a mesma, os meus órgãos. Nós estamos em permanente transformação. Tudo se transforma, a lei de Lavoisier, quantos outros pensadores falaram isso? Na natureza tudo se transforma o tempo todo. E nós estamos em constante transformação. Então o outro, ele está ali como seu semelhante, mas a cada dia, a cada momento, é preciso você se reportar a ele como um ser que se renova diante de você, diante dos seus olhos. E gentileza também se renova. Olha o poeta, gentileza gera gentileza. É preciso alimentar isso. Colegas, se você não rega a planta do seu jardim ou do vaso de plantas da sua casa, eu já reguei uma vez, por que eu tenho que jogar água de novo hoje? Porque é assim, essa água evapora, a terra resseca, as raízes precisam ser alimentadas, hidratadas. E o respeito pelo outro, a fraternidade, a ternura, o bom senso também precisam ser renovados. Como ser um sujeito honesto, um sujeito bom, se você sequer consegue ser educado? Ora, estamos aqui no portal educativo. A educação, ela não é só a educação da formação escolar, a formação cultural, informacional, acadêmica, científica. Não. A formação, ela é uma formação subjetiva, social, conceitual, moral, familiar, ética. E o bom dia faz parte da sua formação. Você não vai ver hoje num livro, talvez visse lá em Moral e Cívica, não sei, né? Mas hoje você não vai ver num livro de escola esta orientação para que você dê um bom dia. Mas você recebe isso do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua avó, do seu pai adotivo, do seu companheiro, da sua companheira, seja lá de quem for, que passe pela sua vida e participe um pouco da sua formação, da sua construção subjetiva, que é importante você dar bom dia a todos, ofertar um sorriso para alguém. Ora, mas eu não sou conhecido da pessoa, mas se a pessoa te dá um bom dia, te dá uma boa tarde, sorrindo para você, por que não agir de forma recíproca, devolvendo a gentileza? Porque isso vai ter uma ressonância bastante interessante. E aí, fazendo tudo isso e se conectando ao outro de uma forma ética, muito possivelmente nós conseguiremos startar, criar uma propulsão para o sistema colaborativo.
Pois lembrem-se do que eu falei, se a honestidade e a bondade são pilares básicos para a formação subjetiva, para a formação moral, ética, a colaboração é um alicerce para a formação social e para as relações humanas. A colaboração ela está em toda a natureza, em toda a natureza. A natureza ela colabora o tempo todo. Nós, seres humanos, que pelo a nossa grande dádiva da inteligência, a gente às vezes tende a destoar disso. Se a inteligência nos faria seres diferenciados, se a inteligência nos dá um status de possibilidade de sermos sujeitos, seres vivos melhores, muitas vezes, o efeito é o contrário. Ela nos afasta da nossa condição de seres vivos. De seres vivos. O ecossistema, você observa que ele está sempre ali trabalhando para uma harmonia. Ah, mas o leão mata a zebra e come a zebra, ele é mauzinho lá. Aquilo tem todo um ciclo próprio que gera um nível de equilíbrio ambiental. Por isso existe a cadeia alimentar, por isso existe todo esse procedimento. Imagine se todos os animais resolvessem ser herbívoros, ou resolvessem ser carnívoros. Ou se não tivesse a planta que fizesse a fotossíntese, que é a base da cadeia alimentar, ela vai fornecer o alimento básico, né? Produzir energia a partir do sol e servir de alimento para muitos outros seres. Então, imagina se não fosse assim, tão harmônico. Mas o ser humano não. O ser humano, muitas vezes, ele compromete a harmonia porque ele não quer colaborar com o outro. Porque ele quer criar uma situação de ruptura, de conflito, de desarmonia. Então, se fôssemos um pouco mais colaborativos, como eu contei hoje um pouco da minha história, porque fiz aniversário ontem, isso me inspirou a trazer para cá essa história. Para fechar esse primeiro bloco e dar um exemplo do que seja efetivamente a colaboração prática, eu vou lembrar aqui de momentos familiares em que a minha família sempre foi uma família muito grande, muitos tios, muitos primos, e a gente se reunia, né, nas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, Páscoa, Semana Santa, Dia dos Pais, Dia das Mães e tal, e era aquela festa. Mas naquela época, né, eu tenho 42 anos, né, também não é há séculos atrás, mas, na verdade, há 20, 30, 40 anos atrás, você tinha uma situação diferente no país, né? Toda a situação da moeda, de valorização da moeda, a gente ainda estava muito mais para um país subdesenvolvido e tal. Hoje a gente tem um cenário um pouco melhor socialmente, né? As pessoas tinham pouco acesso aos bens, serviços e tudo mais. E quando uma família de classe média baixa, né, ou uma família até pobre ia se reunir assim, qual era o grande barato da coisa para que todos ficassem muito bem satisfeitos e fosse uma festa bacana? A gente combinava, cada família levava um prato. Então, um levava uma maionese, o outro levava uma carne assada, o outro levava um arroz incrementado, o outro fazia um caldo, o outro botava uma lasanha, e assim ia. Juntava ali aquele grupo de 7, 8 famílias, né, entre tios e primos e tal, e quando você via, você tinha um banquete maravilhoso, e todos nós nos servíamos bastante,
Comíamos bem, bebíamos bem, cada um levava também uma bebida diferente. E no final ficavam todos satisfeitos. E no dia seguinte, ou no mesmo dia, quando as famílias iam para suas casas, eu vou levar um pouquinho disso, eu vou levar um pouquinho disso. E vinha um grande milagre da fartura, da reprodução ali de coisas, né? Porque a impressão que a gente tinha é que a gente saía com mais coisa do que a gente chegava. Às vezes você chegava com um franguinho assado, uma farofinha e tal, e saía com um pedaço de lasanha, um pedaço de carne assada, uma sobremesa, não sei o que, levava aquilo para casa. Isso depois de ter comido bastante e estar muito satisfeito. Mas o que se tira disso, né? A colaboração. A colaboração, o trabalho em conjunto, o trabalho coletivo. É possível e tem uma capacidade transformadora incrível. Uma capacidade de trazer fartura. Então, vocês imaginem se hoje, no nosso país, o Brasil, nós fôssemos reunir a população, mais de 220 milhões de brasileiros. Vamos todos para um campo gigantesco em que a gente pudesse reunir toda a população do Brasil. E cada brasileiro ou cada família levasse um prato todos os dias. Será que alguém mais passaria fome nesse imenso e lindo país? Se a gente fosse fazer uma poupança coletiva, conjunta, com os mais de 220 milhões de brasileiros, cada um desse uma proporção do que ganha. Olha, cada um vai botar 10% do que ganha nessa poupança. E depois de 1 ano, 10 anos, nós vamos dividir para a população toda. Será que alguém mais passaria necessidade? É só uma reflexão. A gente vai fazer um breve intervalo e vamos continuar esse bate-papo que fala sobre um olhar para si mesmo, mas que também impacta o seu olhar para o mundo que você vive e para os seus semelhantes com quem você convive. É um instantinho, a gente volta já já. Chegando a Maricá, sua vida vai ficar bem mais colorida. E se o assunto for pintura, faça uma visita à loja Cores da Avenida. O maior e mais variado estoque, as melhores marcas como Suvinil, Hidronorte e muito mais. Faça a sua cor exclusiva com o sistema computadorizado Tintométrico. Antes de comprar suas tintas, acessórios e produtos para pinturas em geral, venha para a casa mais alegre e colorida. Cores da Avenida, Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, número 20, Centro, primeira entrada de Maricá, Rio de Janeiro. WhatsApp 21 99627 9125. 21 99627 9125. Fala aí, seu Sidney. Quer mais cores na sua vida? Vem para Cores da Avenida. Eu, Sidney, espero por você. Cores da Avenida, eu indico. Quem diria, hein, que você, ao começar a vender espetinhos, iria chegar onde chegou, hein, Robinho? Agora, a carne de sol do Robinho está consagrada. E o casal convida você a conhecer e se deliciar com pratos irresistíveis. Galinha caipira, baião de 2, a picanha especial e, claro, o xodó da casa, a melhor carne de sol da região dos lagos. Venha para este ambiente familiar, um pedacinho de esperança na Paraíba, em Maricá. Rua Álvares de Castro, 1697, Araçatiba, Maricá, Rio de Janeiro, Praça Tiradentes. WhatsApp 21 99725 7780. Venha para a carne de sol do Robinho, onde a sobremesa é o mais belo pôr do sol do Rio de Janeiro. Olha aí, nós estamos de volta aqui no nosso programa Portal Educativo, hoje com um tema bem interessante,
um olhar sobre si mesmo, um olhar para si. Olhando para si, você consegue transformar-se. Transformando-se, você consegue transformar também o mundo. Falamos no primeiro bloco um pouco sobre os pilares da construção subjetiva, honestidade, bondade, e o pilar e o alicerce básico da construção coletiva, da construção do sujeito social, a colaboração. Mas, gente, tudo isso, teoricamente, nos parece interessante, até de uma certa forma fácil, quando você coloca isso no plano didático. Mas na prática da vida, não é tão fácil você aplicar essas coisas. Porque existem várias questões conceituais e contextuais que modificam, muitas das vezes, a sua capacidade de fazer um exercício mais reflexivo, mais crítico sobre o seu comportamento e sobre a sua posição no mundo. É o dia a dia, o corre-corre, a quantidade de estímulos, a sua criação, o seu contexto, as privações que você passa, os seus traumas, aquilo que você tem que responder de uma forma mais imediatista ao mundo. Então, não é uma coisa fácil. Isso exige de nós uma disponibilidade, um exercício pessoal, um exercício reflexivo muito grande. Uma disposição, uma coragem. O Leandro Carnal ele fala muito sobre isso, né? É preciso ter coragem para você viver, para você vencer os seus vícios de comportamento, os seus vícios morais. É preciso ter coragem para enfrentar escolhas. Ou você acha que é fácil optar por ser honesto, optar por ser um sujeito bom, optar por colaborar com o outro, abrir mão de coisas? É preciso ter muita coragem, ter peito. É preciso sustentar posições e perder, aprender a perder. Perder coisas, perder batalhas, perder confortos. Porque, fatalmente, nesse processo, se você escolher viver eticamente, você vai precisar fazer escolhas e você vai precisar assumir e encarar perdas. Os ganhos, eles também vêm, mas não ache que isso será fácil. E aí, óbvio, eu separei 7 pontos que atrapalham o sujeito na construção da sua vida ética, da sua felicidade, num conceito mais de eudaimonia, como nos trouxe Aristóteles, né? De uma posição ética na sociedade. Quando ele cita, quando ele escreve, né, o seu livro, a sua obra Ética a Nicômaco, fazendo uma referência ao seu filho, isso é de uma estética tão fabulosa, né, de um afeto tão profundo, porque ele faz esse link com o ser que, para ele, é a sua continuidade, é um ser mais importante que é o seu filho. Então, a ética, para Aristóteles, ela passa exatamente por esse respeito ao outro, pelo sistema colaborativo, pelo pensamento coletivo, pelo equilíbrio, pela posição crítica, pela visão sociopolítica das coisas, pela responsabilidade que você tem com o mundo que você vive, com os seus semelhantes. Então, na verdade, essa ética
esse posicionamento ele só pode ser construído se você vence algumas pedras no caminho, se você vence algumas dificuldades. Uma delas é você negar o que Freud chamou de princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? De uma forma bem simples, para a gente entender aqui. Freud dizia que você é regido por um princípio que é como uma balança, prazer e desprazer. Tudo na vida é prazer e desprazer, certo? É um sistema. Você tem desprazer com algumas coisas, você tem prazer com outras. Alguns desprazeres te movem a buscar o prazer, alguns desprazeres te movem a reconfigurar-se enquanto sujeito. Alguns prazeres também te remetem ao conceito de desprazer, e assim você vai se constituindo. Ora, se você é regido por um princípio de prazer e desprazer, como que você acha que você pode estar no mundo vivenciando apenas coisas boas? Não, eu quero apontar para um caminho onde só coisas boas vão acontecer. Isso é muito comum nos livros de autoajuda, né? É tão bonito você ler aquilo, mas você não passa da terceira lição. Porque aplicar tudo aquilo num campo real é impossível. Num campo ideal, sim, você pode perseguir aquilo. Mas você achar que não, tudo vai dar certo, minha vida vai ser perfeita, eu vou ter o casamento perfeito, eu vou ter o emprego perfeito, é para isso que eu trabalho. Olha, na prática não é bem assim. E é preciso você ter a sabedoria de compreender que o mais interessante dessa história é você achar o equilíbrio. Quer ver um exemplo simples também para ilustrar essa ideia? Imagina se nós não tivéssemos fome. Será que teríamos prazer em comer aquela picanha mal passada, ou que seja aquele alface com, né, uma boa dose de azeite? Será que teríamos prazer se não tivéssemos fome? O que é a fome? A fome é o desprazer. É aquilo que incomoda, é a falta. É aquilo que vai te fazer buscar, é aquilo que vai te trazer uma sensação de vazio, aquilo que te impulsiona a buscar. Obviamente que você não vai precisar de um jejum de 10 dias para buscar aquele prazer, não é isso. Mas é um sistema, Você não precisa deixar-se ser tomado pelo desprazer, mas achar o equilíbrio. Quando começa a dar uma fominha, você não vai lá. E é tão mais gostoso, né? As mães até brincam. Não, com fome eles gostam de tudo, come tudo. Não é assim que as mães falam? Quando a criança, eu não gosto disso, eu não quero aquilo. Não, com fome a criança bota tudo para dentro. Mas exatamente por isso, essa busca pelo equilíbrio. Você vence o desprazer buscando o prazer. Mas o prazer também ele é finito. Ninguém fica mergulhado numa piscina de prazer o tempo todo. Pulsão de vida, pulsão de morte também, uma teoria, né, trazida por Freud. A gente vive altos e baixos. Olha a linha lá do coração, faz um eletro. É assim a nossa mente também. Não estamos felizes o tempo todo. Isso não quer dizer que não possamos ser felizes. Se você acha o equilíbrio para essa guerra permanente entre prazer e desprazer, né? Entre vida e morte, entre sim e o não. Outra coisa, outro ponto, o segundo ponto que atrapalha muito o sujeito, ser um sujeito ético, ser um sujeito próspero, ser um sujeito feliz, é você negar também o princípio da realidade.
fazendo mais uma vez referência a Freud. O que é o princípio da realidade? Gente, vivemos num mundo, temos um contexto. Não adianta você querer que seu dia tenha 48 horas, ele tem 24 horas. Não adianta você ter 1,60 m e querer ter 1,80 m. Não adianta. As coisas são como são. Você pode transformar essas coisas? Pode. Mas você precisa respeitar a realidade. Senão você vive em eterno conflito com você mesmo e com o mundo que você vive. Como ser feliz assim? Né? Também é preciso, terceiro ponto, articular desejo e felicidade. A felicidade ela é muito imposta pela cultura. Todo mundo busca aquele empregozinho fixo, aquele casamento bonitinho, aquela foto de família, casa de praia, casa de campo, e parará, aquele carro legal. Ora, se você só encontrar a felicidade naquilo que o mundo te impõe como felicidade, fica um pouco complicado, porque as pessoas são diferentes, gostam de coisas diferentes. É preciso respeitar um pouco mais o seu desejo, porque o seu desejo ele é fundamental para você sentir-se feliz, sentir-se bem. Um quarto ponto é você saber equilibrar razão e emoção. Daniel Goleman traz um conceito de inteligência emocional muito interessante. Tem pessoas que tendem a querer racionalizar tudo. Não dá para você impor razão a tudo na sua vida. Algumas coisas são da ordem da emoção, do afeto. Eu lembro de uma reportagem que o filho cai no rio e a mãe, que nunca nadou, se atira, vai lá, tira o filho, e quando ela consegue jogar o filho na margem, ela começa a gritar: meu Deus, eu estou me afogando. Ela foi no meio do rio, voltou, e ela grita que está se afogando. Isso é racional? Não, isso não é do âmbito da racionalidade. A sua fé, aquilo que você crê, que você acredita, é do âmbito da racionalidade? Claro que não. É preciso, então, achar um equilíbrio entre razão e emoção, para que você tenha prosperidade e para que você consiga viver eticamente. O equilíbrio das coisas, né? Um quinto ponto, Aristóteles falou que a felicidade ela se pauta na medida correta das coisas. Tudo demais faz mal. Isso já bebe 100 litros de água. A água é a fonte da vida, a água é tudo de bom. Bebe 100 litros de água, me diz o resultado. Quando meu pai era pequeno, meu avô tinha uma banquinha, uma mercearia, e ele adorava doce de leite. E ele ficava perturbando meu avô. Um dia falou: então tá bom, você quer comer doce de leite à vontade? Tá bom. Pegou uma barra de 1 quilo de doce de leite, e meu pai falou: isso é mole para mim. Quando acabou de comer 200 gramas, ele não aguentava mais. O olho já estava virando de tão enjoado que ele estava. A medida correta das coisas. Olha o conceito aristotélico aí. Sexto ponto, a ganância. Quando uns têm de mais, outros têm de menos. Epicuro falou que a ganância é uma bola de neve. Quando você almeja um salário de 5 mil e passa a ganhar 5 mil, você já quer ganhar 10 mil e já comprometeu 5 mil. Isso não para. Então ele falava: olha, não aumente muito suas metas e objetivos, não. Saiba controlar a sua ganância. E, por fim, o narcisismo. O nosso umbigo, ele às vezes é tão grande, e não é por causa de hérnia, não. A gente tem um umbigo pequenininho, mas ele cresce tanto, o sujeito olha tanto para si e consegue tão pouco olhar para o outro, ser solidário, ser colaborativo, ser empático, que o narcisismo ele se torna um veneno. Então, gente, eu trouxe aqui esses pontos para a gente pensar que o olhar para si, ele passa também pelo olhar para o outro.
e saber se construir de uma forma ética, de uma forma digna, como um sujeito da transformação, também é você colocar-se eticamente e colaborativamente no mundo. Portanto, eu deixo aqui essa mensagem: olhe para si, e olhando para si, se transformando, também partilhe essa boa ressonância, esse bom impacto ao ecossistema do qual você participa. Um abraço, estamos fechando o nosso portal educativo desta quarta-feira. Fique aqui na TV Ondas Play, aqui você assiste o que você quer assistir, o que você quer ver. E quarta-feira que vem estamos de volta. Um abraço. Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.